reforma tributária é um tema que interessa diretamente todos os brasileiros. Primeiro, porque diz respeito ao pagamento de impostos. Além disso, tem impactos diretos no cofre dos estados e nas finanças das empresas. Para falar sobre o projeto de reforma tributária que está em análise na Câmara, a palavra aberta de hoje recebe o deputado Rodrigo Rocha Loures, da Comissão de Finanças e Tributação. Tudo bom, deputado? Tudo bem. Deputado, qual a expectativa do senhor em relação a esse projeto que está aí, já que a Câmara analisa diversos projetos de reforma tributária desde 10 anos atrás? Agora o senhor acha que existe uma possibilidade real disso seguir adiante e mudar as regras que estão em vigor hoje? Em primeiro lugar, a reforma será aprovada, e será aprovada no tempo hábil para que ela possa surtir efeito, ou seja, nos próximos 60 dias até junho. Em segundo lugar, a reforma que chegou ao Congresso Nacional, a PEC 233, ela aprovada não será a mesma que a que chegou. Nós vamos melhorá-la. Portanto, a reforma receberá a atenção inteligente, naturalmente, dos membros especializados no tema, na questão de finanças, tributação e no Estado, e constitucionalmente, do ponto de vista da sua aprovação, ela será aceita. Em terceiro lugar, ela é necessária porque ela moderniza o sistema fiscal e tributário do país, que é antigo, é arcaico e é contraproducente, porque nos afasta dos estados e das nações mais competitivas. Está aí a concorrência com os produtos chineses, com os produtos indianos, com os produtos europeus de alguns países, onde eles têm uma estrutura fiscal e tributária melhor do que a nossa. Por isso, ela é quase que uma necessária peça legislativa e é a agenda positiva do ano de 2008. Bom, essa reforma tributária que está aí, aparentemente, não aumenta a arrecadação para o governo e também não diminui. Então, qual é a grande vantagem? É para o empresário? Qual é o ponto positivo que o senhor considera nessa proposta? A reforma ela é neutra da maneira que ela chegou ao Congresso. Por isso que eu faço questão de ressaltar. Aquilo que chegou não será provavelmente aquilo que sairá daqui para aprovação. A reforma, da maneira que ela está estruturada hoje, ela reduz o número de impostos federais numa única alíquota, o chamado IVA federal, fazendo com isso uma desburocratização, digamos assim, uma redução de procedimentos para o pagamento e recolhimento do imposto federal. E ela tem alguns outros méritos importantes. Por exemplo, ela acaba com a guerra fiscal que num período, numa área de transição de até 8 anos, conforme o projeto que nos foi apresentado, fará com que nós tenhamos uma única alíquota de ICMS, que também provavelmente deixa de se chamar ICMS, vai se chamar o IVA, o Imposto de Valor Agregado Estadual, para que nós possamos terminar com essa disputa pouco inteligente a favor do contribuinte entre um estado da federação e outro. Por exemplo, o Paraná, estado de onde venho, com o estado no Mato Grosso do Sul. A pretexto de atrair indústrias e emprego, todos se desvalorizam o patrimônio das suas cidades, das suas comunidades e nem sempre conseguem garantir a permanência daquele investimento. Também facilita e amplia a possibilidade de investimentos para setores exportadores, porque revê os efeitos ruins da Lei Candir. E o Estado brasileiro é cada vez mais exportador, não só nas commodities, mas, por exemplo, na indústria automobilística, que vai muito bem, por sinal. Por isso, a reforma ela tem aspectos importantes, porém, da maneira que chega, ela é neutra, conforme a tua observação, e por isso, continuarmos com as estatísticas de arrecadação do Estado brasileiro, janeiro, fevereiro e também março, com arrecadações recordes, provam que a máquina de arrecadar é mais forte, mais poderosa que a máquina de poupar. Deputado, o fim da guerra fiscal foi o grande empecilho para que a reforma tributária fosse aprovada nos últimos anos, já que os estados menos desenvolvidos tinham interesse em conceder benefícios fiscais para as empresas. O senhor acha que esse clima hoje acabou como obstáculo para a aprovação dessa proposta que está aqui em tramitação? O clima não terminou, porém o Brasil mudou para melhor, inclusive na ótica dos seus governadores. Nós temos, na grande maioria dos casos, um ambiente favorável para a aprovação da reforma, que é suprapartidário. O país deseja a reforma tributária. E os governadores, que são líderes políticos dos seus estados, já dialogaram não apenas com o seu secretário da Fazenda, mas também com a classe produtiva, com a classe dos trabalhadores, e sabe que seria pouco inteligente da parte deles
ser um obstáculo para a melhoria do sistema fiscal e tributário do país. Quem paga mais imposto é o mais pobre, porque na cesta básica, em relação ao que recebe, em relação à sua renda, ele está pagando impostos de toda a natureza, seja na construção civil, seja na cesta básica alimentar, seja inclusive no uso do serviço público no que diz respeito ao transporte. Por isso, esta simplificação, e a reforma vai refletir isso também, provavelmente, nós vamos ter condição de poder tentar reajustar, não é, principalmente para o mais pobre, o peso da carga tributária que está oculta, que está invisível em cada mercadoria que ele consome, e isso muitas vezes aparece dentro desse clima da guerra fiscal que se esgotou, que acabou, né, e que deve terminar. Tem que acabar este múltiplo cenário de 27 alíquotas diferentes, como se nós fôssemos 27 países diferentes com 27 legislações diferentes. Isso acabou com a nova reforma tributária e por isso eu acho que é mais um argumento a favor dela, por isso os governadores certamente não farão carga contra a reforma. Ou seja, na verdade os estados podem até vir a arrecadar mais, acabando com a guerra fiscal. Em alguns casos, e isso está previsto na reforma, nós teremos situações localizadas em que alguns estados poderão vir a perder a arrecadação por conta do texto final. E aí está previsto um fundo de desenvolvimento regional que vai compensar estas perdas numa fórmula junto ao governo federal que vai retornar para estes estados e fazer esta compensação por efeito dos acordos da guerra fiscal prévios. E, naturalmente, isso tudo será feito, mais uma vez, numa área, numa zona de transição prevista hoje em 8 anos, que dará tempo, não é, para que as administrações estaduais eleitas no futuro façam e participem desta adaptação. Por isso é um sistema inteligente, que não está mudando a regra de um dia para o outro, está propondo, na realidade, a possibilidade de que essa transição seja feliz, bem feita e, acima de tudo, se possível, reduza a carga aonde ela deve ser reduzida. Você acha impossível, por exemplo, que os estados continuem concedendo algum tipo de benefício indireto para atrair as empresas? Por exemplo, alguma coisa na área fundiária? Olha, o Brasil tem território, tem fertilidade, tem insolação no caso da agricultura, tem energia disponível, até crescendo a 5% ao ano. Talvez a gente tenha até que acelerar os nossos investimentos em energia, senão talvez ano que vem ou logo em frente tenhamos problemas, mas o fato é que existem outras formas mais inteligentes de atrair investimento, como por exemplo mantendo índices de criminalidade menores nas cidades, criando uma infraestrutura de serviços mais inteligente, fazendo a interligação das redes de informática, de telecomunicações a um custo mais baixo, garantindo sistemas de educação e instituições de educação, seja ela técnica, seja ela universitária a nível superior, para atrair um tipo de trabalhador que está procurando participar de empreendimentos mais modernos. Eu acho que o Brasil precisa migrar, não é, deste hábito de achar que desvalorizando o seu patrimônio público, o terreno do município, ou a arrecadação das gerações futuras, vendendo barato aquilo que depois vai custar caro, para uma empresa, para uma indústria que eventualmente pode ali se instalar e, como que num disco voador, há alguns anos, caso haja uma mudança no mercado, ela se retira o investimento e sobra lá uma casca de algo que um dia foi produtivo. Isso tem que acabar. Acho que tem maneiras muito mais inteligentes de fazer essa compensação. Só para terminar, que nosso tempo está esgotado, o senhor acha que é provável que prospere essa proposta de tributação de grandes fortunas feitas pelo PT? Eu acho que é uma ideia interessante. Eu, particularmente, sou favorável a um imposto sobre transmissão de herança. Não sei se prospera porque tem problemas até na constitucionalidade. Por exemplo, a bitributação, porque já se paga imposto de renda, esse imposto sobre fortuna seria um segundo imposto. E também, talvez, as possibilidades de recurso destas famílias ricas do país seja maior do que a possibilidade de fiscalizá-las do ponto de vista da alíquota, o que também representaria um novo imposto, e veremos se isso prosperará no âmbito, inclusive, da reforma tributária. Bom, queria agradecer a presença do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, no Palavra Aberta de hoje, o deputado que veio fazer uma explanação a respeito dos prós e dos contras dessa proposta de reforma tributária que está em tramitação no Congresso. Muito obrigado a você por sua audiência. Até a próxima.